Em um dos trechos de uma certa rodovia que atravessa as pitorescas florestas da Baviera do Sul, motoristas se depararam com um acontecimento realmente incomum. Um trecho da estrada ficou praticamente paralisado devido ao comportamento estranho de um pequeno pássaro, um andorinhão. Ele não apenas voava de um lado para o outro sobre a pista, mas mergulhava intencionalmente em direção aos carros, como se estivesse tentando parar algo ou chamar atenção. A polícia local recebeu dezenas de chamadas de motoristas preocupados. A oficial Lena Bauer, uma agente experiente do serviço rodoviário, foi enviada ao local. A jovem esperava encontrar apenas uma ave comum em uma situação de estresse, mas a realidade se mostrou muito mais complexa. Quando Lena se aproximou, viu um andorinhão minúsculo, com as penas arrepiadas, sentado bem sobre a sinalização entre as faixas. Mas, em vez de se assustar e voar, o pássaro pulou diretamente em sua mão. Isso foi tão inesperado que Lena ficou imóvel. Foi então que ela notou algo estranho. Na perninha da ave pendia um pequeno cordão metálico com um pingente, um minúsculo medalhão com uma pedra azul. A pedra brilhava ao sol, refletindo os raios como se estivesse enviando sinais. Lena decidiu não se precipitar. Com a ajuda do caminhoneiro Thomas, que estava por perto, foi possível organizar temporariamente um desvio. Com a estrada liberada, Lena chamou um especialista em vida selvagem, o Dr. Marcus Berg. Ele era um dos ornitólogos mais respeitados da região, com muitos anos de experiência trabalhando com espécies raras. O Dr. Berg chegou em 1 hora. Ao examinar a ave, ele logo percebeu que a situação era fora do comum. O cordão na pata não fazia parte de um anel de monitoramento. Tratava-se de um tipo especial de pingente que turistas usam como marcador de rota em caso de emergência. Mas o mais surpreendente era que, no verso do pingente, estavam gravadas iniciais e coordenadas. Eles inseriram as coordenadas no GPS. O local ficava a dezenas de quilômetros da rodovia, nas profundezas da Floresta Negra, entre encostas e desfiladeiros de difícil acesso. Além disso, o nome no pingente coincidia com o de um turista desaparecido há 1 semana, um jovem chamado Alex Hartman, cuja história foi noticiada pela imprensa local. Ele havia partido para uma trilha solitária e, desde então, não dera mais notícias. "Você acha que é coincidência?" perguntou Lena em voz baixa, olhando para o Dr. Berg. "Na natureza, coincidências são raras", respondeu ele. "Especialmente quando se trata de andorinhões. Essas aves têm uma orientação espacial impressionante." Assim, uma decisão inesperada foi tomada. Seguir o pássaro, que, ao que tudo indicava, estava tentando levar alguém até algum lugar. A jornada pela floresta não foi fácil. Apesar de ser meados de maio, o terreno estava úmido, as trilhas alagadas e a navegação funcionava de maneira instável. No entanto, o andorinhão não se desviava do caminho. Ele alçava voo, dava uma volta no céu e pousava em um galho, esperando pelas pessoas. Parecia que ele sabia que estava sendo seguido e que a vida de alguém dependia dele. Cada quilômetro percorrido confirmava. Aquilo não era coincidência. Eles encontravam vestígios, folhas amassadas, pedaços de embalagens, até objetos abandonados. Em certo ponto, Lena encontrou um bastão de caminhada quebrado. E um pouco adiante, uma faixa com sangue seco. A cada hora que passava, o andorinhão ficava mais inquieto. Começou a emitir gritos longos, voar freneticamente sobre suas cabeças e parecia estar apressando-os. O terreno tornava-se cada vez mais perigoso. Desfiladeiros, vegetação fechada, áreas pantanosas. Sem um guia, eles já teriam desistido há muito, mas a ave mostrava o caminho, sempre. Quando o crepúsculo caiu, o andorinhão de repente saltou do galho onde estava pousado e voou em direção a um emaranhado de vegetação densa. Seguindo-o, eles encontraram uma fenda estreita entre pedras. Ao se espremerem por ela, Lena e o Dr. Berg chegaram a uma pequena caverna escondida entre as raízes de antigas árvores. Foi ali, no fundo da caverna úmida e fria,
envolta em vapores do solo molhado e arabafado, que viram uma figura confundindo-se com a parede rochosa. Alex jazia ali, quase se fundindo com o fundo cinzento. Seu corpo estava exausto, a pele, pálida, coberta de arranhões e poeira. Ele não reagiu de imediato à luz da lanterna. As pálpebras tremeram, mas não se abriram por completo. Os lábios estavam rachados, a respiração quase inaudível. Lena correu até ele, sentindo um nó na garganta. Alex estava à beira do fim. Sua perna esquerda estava presa sob uma pedra. Provavelmente ele não comia há dias. Talvez nem tivesse bebido. Seu corpo tremia de fraqueza e frio. Parecia que mais um pouco e teria sido tarde demais. Nesse momento, o andorinhão voou do ombro de Lena e pousou ao lado de Alex. Emitiu alguns pios suaves, inclinou-se para o homem e, de forma surpreendente, tocou sua bochecha com o bico. E só então, Alex abriu os olhos lentamente. Seu olhar estava turvo, mas ao reconhecer o contorno familiar do pássaro, tentou emitir um som, algo entre um gemido e um soluço. Seus lábios secos tremiam. Você voltou! Sussurrou ele tão baixo que as palavras quase se perderam no eco abafado da caverna. Lágrimas escorreram por seu rosto. Não de dor nem de medo, de alívio. Ele realmente acreditava que o pássaro traria alguém. E ele esperou. Lena e o Dr. Berg, esquecendo todo o resto, começaram a prestar os primeiros socorros. Mas dentro de cada um deles já fervilhava a percepção. Eles o haviam encontrado literalmente no último momento. Mais algumas horas e o desfecho dessa história teria sido outro. Mais tarde, quando Alex foi levado à clínica e começou a se recuperar, contou uma história surpreendente. O andorinhão apareceu no terceiro dia de sua caminhada. A princípio, Alex pensou que fosse apenas um acompanhante ocasional, mas com o tempo percebeu que a ave o seguia sem nunca ir embora. Quando caiu de um desfiladeiro e machucou a perna, a esperança quase desapareceu. Foi então que ele amarrou ao pé do pássaro seu pingente de emergência, que usava como amuleto, e o soltou, rezando para que alguém o notasse. E alguém notou. A história de Alex e do andorinhão se espalhou não apenas por toda a Baviera, mas também ganhou destaque em comunidades ecológicas e de trilheiros. A ave que literalmente salvou uma vida humana tornou-se símbolo de que o vínculo entre natureza e humanidade ainda existe. Lena recebeu um agradecimento oficial das autoridades locais e o Dr. Berg foi convidado para dar uma palestra na Universidade de Munique. Mas o mais importante foi a atenção renovada às aves silvestres na região. As pessoas passaram a deixar alimento para elas, instalar casinhas e, ao encontrá-las, não mais as espantar, mas observá-las com respeito. Quanto ao andorinhão, ele voltou para a floresta. Foi visto algumas vezes nos arredores, mas não voltou a se aproximar das pessoas. Ele havia cumprido sua missão. Um pequeno herói com grandes asas. E até hoje, na Baviera, conta-se a lenda do andorinhão salvador, que provou que até mesmo a menor das vidas pode mudar o destino de alguém. Queridos espectadores, o que vocês acham dessa história? Contem pra gente nos comentários. E se gostaram deste vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. Até logo!